Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Amém? Jesus. Irmãos, no livro de Isaías, capítulo 59, Jesus aqui nos faz uma promessa, louvado seja Deus, dizendo que as suas mãos não estão encolhidas. Mas, irmãos, nós não podemos cruzar os nossos braços, não podemos desanimar, louvado seja Deus, esperando no Senhor, que o Senhor venha fazer o milagre, o Senhor venha trazer a bênção, que o Senhor venha realizar em nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos. Não é cruzando os nossos braços, louvado seja Deus, a promessa está feita, mas nós temos que fazer por onde as mãos do Senhor nos alcançar. Quantas vezes, irmãos, passamos por tantas coisas neste mundo, e nós sentimos alegria na nossa vida de saber que essas mãos anunciadas nessa noite, na hora oportuna, ela chega para cada um de nós. Nós vemos, irmãos, que o Senhor fez uma promessa a Abraão. E Abraão, irmãos, ele não estabeleceu ali na sua casa onde ele estava, ele não ficou ali parado, ele não cruzou os seus braços, mas ele ouviu a voz do Senhor. Ainda, irmãos, que ele estivesse ali no meio da sua família, ainda que ele estivesse do bom e do melhor, louvado seja Deus, mas para que a promessa do Senhor pudesse alcançar a sua vida, ele teve que fazer algo, louvado seja Deus. E é esse algo, irmãos, que nós temos que fazer perante o Senhor, para que as mãos do Senhor nos alcance. É necessário, louvado seja Deus, nós caminharmos na presença de Deus. É necessário saber, irmãos, que aquele que faz a promessa, ele cumpre sobre a nossa vida quando nós tomamos uma atitude. Deus chegou para Abraão: Abraão, saia da tua casa, saia da tua terra, saia do meio do teu povo, da tua parentela, e vai para uma terra ao qual eu te enviarei. Irmãos, Abraão, ele teve a promessa na sua vida, as mãos do Senhor não estavam encolhidas para ele, e porque muitas vezes nós padecemos este mundo, e muitas vezes colocamos em nosso coração: olha, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não lembra de mim. Louvado seja Deus, mas a promessa ela continua para mim e para você. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor, ele não te esquece. Ainda que seja difícil a sua situação, ainda que você olhe, louvado seja Deus, e parece, irmãos, que você está cercado, não tem uma saída, não há uma esperança, não há solução, para onde você olha, louvado seja Deus, irmãos, parece que as coisas vão apertando, mas a promessa do Senhor nesta noite é dizer a você que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Louvado seja Deus, aleluia. É esta mão, irmãos, que tem me alcançado. É esta mão quem tem te alcançado. É esta mão quem tem te socorrido nas horas difíceis da sua vida. Quando você coloca no seu coração: Senhor, já não tem mais jeito. Com as minhas forças, com os meus pés, eu já não consigo mais. É a mão do Senhor que tem te sustentado. É essas mãos que têm guiado os seus caminhos. É essas mãos que têm te socorrido. Louvado seja Deus, aleluias. Irmãos, para chegar aonde Abraão chegou, louvado seja Deus, começa a folhear ali, irmãos, página por página, louvado seja Deus, e você vai ver o que ele enfrentou na sua vida. Não foi fácil a sua caminhada, louvado seja Deus, aleluia, mas a promessa do Senhor se mantinha de pé na sua vida. A promessa de Deus está de pé também nesta noite. A promessa de Deus, ela continua para mim e para você, mas muitas vezes nós desanimamos no meio da caminhada. Queremos parar, louvado seja Deus, muitas vezes, irmãos, procurando um culpado pelas nossas situações,
procurando, louvado seja Deus, irmãos, em todos os lugares, e nada nós encontramos. O problema não está lá fora. O problema, irmãos, não está no meu irmão, na minha irmã, louvado seja Deus, o problema está em mim. E quando eu, louvado seja Deus, tomar ciência, louvado seja Deus, de que algo está faltando na minha vida, eu não posso parar, eu não posso desistir. Louvado seja Deus, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa na minha vida, eu não posso parar, eu não posso desistir no meio do caminho. Eu tenho que continuar caminhando. Por mais difícil que seja a minha luta, louvado seja Deus, por mais ardida que seja a minha prova, mas eu tenho que continuar caminhando. Abraão, irmãos, ele não desistiu de forma alguma na sua vida, louvado seja Deus, de receber a promessa do Senhor. Abraão, far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão não ficou sentado, irmãos, cruzou os seus braços. Abraão ali não ficou sentado esperando cair do céu, louvado seja Deus, aleluia. Abraão estava na presença do Senhor, vinha luta, vinha prova, vinha chuva, vinha sol. Abraão continuava na presença de Deus, esperando por aquelas mãos chegar sobre a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, não há motivo para aquele que crê em Deus, ele desistir, querer parar no meio da situação. Não há motivo, irmãos, louvado seja Deus, para aquele que tem provado de Cristo na sua vida. Não há motivo para desistir. Deus tem te curado. Deus tem te dado do bom e do melhor, louvado seja Deus. Não há motivos esta noite para nós, irmãos, sairmos da presença de Deus. Procurar, irmãos, louvado seja Deus, aonde não tem. Nós temos visto a palavra de Deus, Deus tem falado conosco. Com quantos aqui Deus tem falado, levante a sua mão. Louvado seja Deus, aleluia. Deus tem falado com o seu povo, tem nos orientado na sua presença, como fazer para que estas mãos se acheguem sobre a nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. Abraão passou pelo que passou. Louvado seja Deus, mas Abraão enriqueceu. Soube esperar no Senhor, louvado seja Deus em todo o tempo na sua vida. Fosse chuva, fosse sol, tivesse luta ou fosse na bonança, ele estava ali perante a presença de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, nós temos uma promessa, mas não podemos parar, louvado seja Deus, diante da nossa situação. Eu vejo, irmãos, que, louvado seja Deus, quando Daniel, um homem escolhido por Deus, um homem separado, louvado seja Deus, um homem que foi parando em prisões, mas ele tinha uma promessa do Senhor na sua vida. Louvado seja Deus, aleluias. E ele compreendeu que para a promessa se cumprir, ele tinha que passar por tudo aquilo na sua vida. Irmãos, às vezes a luta não chega na vida do crente, e o crente já está murmurando, louvado seja Deus, já está blasfemando diante da presença do Senhor. Faz de um copo d'água uma tempestade tão grande, louvado seja Deus. Espera no Senhor nesta noite. Aguarde em Deus, porque Ele tem poder para mudar a sua situação. Você quer ver esta mão, irmão, sobre a sua vida? Comece a buscar ao Senhor. Louvado seja Deus. Entregue, irmãos, os seus problemas na mão de Deus. O Davi, irmãos, ele tinha, louvado seja Deus, tantas coisas. Passou por situações, louvado seja Deus, mas foi um grande homem de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele passou ou não passou por situação na sua vida? Louvado seja Deus, aleluias. Mas nada impediu, irmãos, de que ele fosse servir ao Senhor. Nada impediu a Daniel, louvado seja Deus, de que se mantesse na presença de Deus. Irmãos, quantos têm trocado Jesus por tão poucas coisas deste mundo? Quantos têm deixado o Senhor, louvado seja Deus, procurando neste mundo aquilo que satisfaz o seu coração? Porquanto a promessa de Deus nos fala é que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Olha, eu estive na igreja há tanto tempo, irmãos, isso eu já ouvi muitas vezes. Eu já estive lá na igreja há muito tempo, eu fui abençoado. O Senhor me deu isso, me deu aquilo, louvado seja Deus, mas na hora da minha necessidade, parece que o céu estava trancado, o Senhor não me ouvia. Louvado seja Deus. Aí eu resolvi sair.
E a situação como está hoje? Mudou alguma coisa? Louvado seja Deus. Conseguiu algo lá fora? Como está a situação? Louvado seja Deus. Conseguiu algo no mundo? Nada. Louvado seja Deus. Mas quando estamos na presença do Senhor, irmãos, faça chuva ou faça sol, essas mãos, ela vem de encontro sobre a nossa vida. Essas mãos, irmãos, não desamparou, louvado seja Deus, a Daniel ali na cova do leão, e também não vai desamparar você nesta noite, diante da situação que você passa. Louvado seja Deus, aleluias. Não pare no meio do caminho. Não desista, louvado seja Deus. Não desista, irmãos. A luta, ela vem para todos nós. A luta, irmãos, ela vem para o justo e vem para o ímpio também. Louvado seja Deus. Irmãos, e o ímpio muitas vezes se agarra nas coisas deste mundo. A luta é tão grande, mas ele está lá abraçado. Ele não larga, louvado seja Deus, aquele objeto. Ele não larga de forma alguma, louvado seja Deus. Ele se agarra, coloca a sua fé naquilo, mesmo sabendo que é um pedaço de pau, um pedaço de barro, louvado seja Deus. Mas ele não larga aquilo. E o crente, sabendo que tem um Deus poderoso na sua vida, um Deus que dos altos céus tem bradado, um Deus que tem feito promessas: olha, eu não te desampararei, eu não te deixarei, louvado seja Deus. E muitas vezes, mesmo assim, irmãos, ainda prefere sair da presença de Deus, sabendo que Deus pode fazer tudo isso na nossa vida. Louvado seja Deus, aleluias. Irmãos, o ímpio, ele não desgruda, ele não deixa. A situação é terrível na sua vida. Às vezes ele tem até a certeza de que aquilo ali não vai mudar a sua situação, não vai fazer nada pela sua vida, não vai trazer nenhum bem, mas ele não deixa. E o crente, com toda a certeza do mundo, o crente que recebeu o milagre, o crente que viu a sua vida mudar, o crente que foi abençoado, que adquiriu tudo do Senhor, louvado seja Deus, chegou arrasado na igreja, foi levantado, louvado seja Deus, come do bom e do melhor que Deus tem dado, e deixa os caminhos do Senhor na hora da dificuldade. Louvado seja Deus. Depois vai questionar o Senhor: eu estava na igreja, mas ali eu passei, né? Irmãos, a promessa nesta noite é para mim e para você, mas é para aquele que se mantém fiel na presença do Senhor. Essas mãos só alcançam aquele, irmãos, que se mantém na presença de Deus, aquele que é fiel, aquele que ora e não murmura. Louvado seja Deus. Assim a promessa de Deus se cumpre, assim a promessa de Deus se alcança. Ela alcançou Abraão. Abraão passou por tudo, chegou o momento da sua vida ali na sua velhice: Senhor, eu não tenho filhos, de que me adianta tanta essa riqueza? De que me adianta tudo isso? Louvado seja Deus. O Senhor apareceu a ele. O Senhor apareceu a ele: olha, fartei de ti uma grande nação. Louvado seja Deus. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar este filho, louvado seja Deus. Irmãos, a luta dele não parou por aí. A luta do crente não para, igreja. Se for tudo bem na sua vida, irmãos, você não tem testemunho para contar. Você não tem nada de Deus para contar, louvado seja Deus, quando alguém estiver numa situação terrível pela qual você passou, louvado seja Deus. Mas Abraão se manteve, a promessa era essa: Abraão, as minhas mãos não estão encolhidas, Abraão. Louvado seja Deus, aleluia. E Abraão continuou firme na presença de Deus, até receber ali, irmãos, aquele filho amado, louvado seja Deus. Parecia que estava tudo bem. Muitas vezes é assim na nossa vida, parece que está tudo bem. O vento chega e começa a soprar. Louvado seja Deus, aleluia. Muitas vezes é o Senhor te provando para ver até onde vai a tua fé, até onde vai a tua confiança. Louvado seja Deus. Foi assim com Abraão. O filho crescido, as coisas aconteceram, era a alegria da sua casa, louvado seja Deus. Mas o Senhor chegou a ele: olha, Abraão, sabe aquele filho a quem tu tanto amas? Oferece ele a mim em holocausto. Louvado seja Deus, aleluias.
Agora, irmãos, Abraão vem passar por tudo isso na sua vida. O caos era de morte, não era brincadeira. Louvado seja Deus, aleluia. O caos ali não era de brincadeira, o caos era de morte. O Senhor pediu o seu único filho. Abraão podia olhar para o Senhor, mas Senhor, eu pedi tanto esse filho, eu esperei tanto na minha velhice, agora o Senhor me concede. Este menino é a alegria da minha casa. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não vou dar não, Senhor, eu não vou dar. Mas Abraão fez diferente. Abraão sabia, irmãos, que estas mãos, referente à palavra do Senhor, estava sobre a sua vida. Louvado seja Deus, para socorrer na hora da dificuldade. Abraão juntou seus moços. Olha, abordei meu jumento, para mim o menino, louvado seja Deus, nós vamos sair. E sair, irmãos. Quando de longe avistou o monte, a confiança de Abraão era tanta. Ele tinha certeza que as mãos do Senhor não estavam encolhidas. Ao ponto, irmãos, ele dizer aos seus moços: olha, ficai aqui vós, subiremos eu e o menino, nós vamos adorar. E logo em seguida voltaremos. Que confiança é a tua nesta noite? Cadê a sua confiança nesta noite? Louvado seja Deus, diante da situação que está vivendo. Ah, Senhor, não vai mais dar certo. Senhor, eu vou desistir, eu vou parar por aqui. Mas se é por namoro, misericórdia. Se é por namorinho, irmãos, a namorada liga lá do Japão: opa, vou pegar o primeiro avião. Desaparece no mundo. Mas quando é para buscar Deus, cadê o povo? Cadê a promessa de Deus nesta noite? Cadê a promessa de Deus aonde fica sobre a nossa vida? Abraão não subiu aquele monte ali tudo preparado, louvado seja Deus, as horas já se foram. Tudo preparado. Eu creio que o pai olhava para o filho e o filho olhava para o pai com os olhos em lágrimas, mas a confiança estava na vida de Abraão. As mãos do Senhor estavam ali com ele. E é essas mãos que estão sobre a tua vida nesta noite. É a mesma mão que socorreu, louvado seja Deus, a Abraão naquele momento em que ele levantou aquele machado, onde aquela voz bradou: Abraão, não faça tal. Deus também tem o prazer de bradar na tua vida nesta noite: as minhas mãos não estão encolhidas. Louvado seja Deus, aleluia. E ali o cordeiro preparado. Quando ele virou para trás, estava ali preparado o cordeiro. Irmãos, para ver o cordeiro nesta noite, louvado seja Deus, você tem que estar preparado na presença do Senhor. Não é qualquer coisa, irmãos, que pode te tirar da presença de Deus. A Bíblia diz que nem os anjos, nem a morte, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Então confia no Senhor nesta noite. Confie em Deus, igreja. Louvado seja Deus. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais difícil que aos olhos carnais não existe saída, não existe esperança. Quem diria que para Daniel na cova dos leões ele ia sair com vida? Louvado seja Deus, aleluia. Mas ele saiu dali glorificando o nome do Senhor, porque as mãos do Senhor estavam naquele local. E as mãos de Deus, irmãos, ela também está sobre cada um nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Vamos nos pôr de pé neste momento. Louvado seja Deus. Receber o pastor Jandir com o término do culto. Aplaudimos ao Senhor. Som. Salve ao pastor Jesus. Que bom, né? Mais uma noite, irmãos. Irmão, quantos queria estar aqui, mas não consegue, né, irmãos? Um está doente, outro está internado. Outros, irmão, né? Fé não alcança. Mas graças a Deus pela oportunidade. Irmãos, aqui nos livros de Romanos, no capítulo 11, vamos pregar, mas não, né, irmão? Já foi muito ótimo, tá bom? Já ouvimos.
Em Romanos capítulo 11, irmãos, e no versículo 29. Irmão, porque às vezes o ser humano, né, irmão, por falta de entendimento, por falta de entendimento, né, irmão, não sabe se explicar. Que diz assim, ó, porque, irmão, quando fala dons é presente, né, irmãos? Não é somente o dom, profecia, revelação, dom de fé, de curar, né, irmão? Quando fala dons é um presente, diz assim. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Irmão, aqui se diz que, porque os dons e a vocação, Deus é quem nos evocou, não nós que nos evocamos a Deus. Alguém de nós aqui queria estar aqui antigamente? Queria, meus irmãos? Nós queríamos? Outra coisa, nós nos arrependemos antes, não? Ah, Deus, eu me arrependo do que eu estou fazendo, do que eu... A gente se arrependia, não? Hã? Irmão, em nós não havia arrependimento nenhum. Mas quando Deus manifestou na nossa vida com os dons, o presente para nós, aí nós começamos a aprender a palavra, a gente começa a gente vai deixando as coisas, não é assim que você vai deixando, irmão? Conforme você vai entendendo, você vai compreendendo, tem que deixar aquilo, às vezes, quantas vezes a gente demora para libertar, não é verdade? Não quer deixar o erro, quer ficar naquela coisinha, mas aí Deus vai falando, que aqui, irmão, né? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nada houve nosso de início para que a gente, irmão, se chegasse aqui. Não. Jesus foi lá, nos escolheu, tirou lá do bar, né, irmão? Outros caminhos tão ruim, tão perverso, né, irmão? Caminho, irmão, que não dá nem para a gente comentar aqui, né, irmão? Caminho tão ruim, tão perverso, Jesus vai lá e tirou. Então aqui se disse que, porque os dons, é dons do que fala, né? É dom ou dons? Nem falei direito aqui. É os dons, né, irmão? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Nada vem de nós próprios, para que ninguém vai se exaltar, se gloriar, né, irmão? Vamos por assim, irmão. Deixa nós aqui hoje, nós somos bonzinhos. Irmão, que caminho estava indo Paulo, que quando ele se converteu? Quem sabe me dizer? Qual era o caminho do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo? Qual era o caminho de Saulo? Ele ia fazer o que em Damasco? Jejuar, orar, pregar o evangelho? Ele ia fazer o que? Se arrependeu ou não? Como que foi o encontro de Paulo com Jesus? Como que foi? Não foi glorioso, irmão? Paulo, vou te dar muito dinheiro para você me aceitar eu. Vou te dar nomes e mais renomes, você vai ser grandão na terra, aí você me aceita eu, tá? Foi assim, não? Foi a vocação de Deus, né, irmão? Diga aleluia. Quando nós estamos aqui nessa noite, irmão, né? Às vezes estamos aqui nessa noite, Deus ainda tem plano nas nossas vidas. Deus ainda tem algo. Irmão, esse dia para trás, irmão, né? Eu vi um testemunho de uma senhora que ela falou nitidamente no rádio, irmão. Uma voz bonita, como se fosse uma pessoa nova, 84 anos, ela falando. O Covid, não é que ela pegou o Covid, né, irmão? O Covid pegou a ela. Falou, eu peguei o Covid. Não. O Covid que pega as pessoas, né, irmão? Ninguém pega Covid. Ela disse que estava no UTI com 84 anos, os médicos pela idade dela, né? E foi logo no início do Covid.
Ela estava ruim, entubada, bem ruim, se ela nos caos mesmo. Ela falou assim: Deus, se o Senhor tem obra comigo ainda, me tira eu daqui. Os médicos não davam nem liga para ela mais. Irmão, não foi 8 dias, ela estava em casa curada. Mas ela falou, montou nitidamente: agora, irmãos, eu evangelizo, e o que eu posso fazer, eu estendo as minhas mãos, eu faço obra, eu faço visita. Com 84, eu vi essa semana, com 84 anos. E olha assim, irmão, às vezes, quanta gente tão mais nova, né, irmão, né? Nem um passo dá mais, não quer saber mais de nada. Mas, irmão, se você for olhar aqui, olha o presente que Deus deu. Porque os dons de Deus e a vocação são nada nosso, são sem arrependimento. Não foi em troca de que a gente disse: eu estou me arrependendo hoje, vou para a igreja, vou deixar mentira, vou deixar pecado. Irmão, nada disso. Foi a vocação que não teve arrependimento. Agora, irmão, só olha para os céus, quem é esse Deus, e olha quem era nós, para receber o Espírito Santo, receber os dons e a grande misericórdia. Mas está explicado, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Também, nesse momento, né? Luciano, alguém viu nessa noite a pregação do pastor Nilson? Ótimo, né? Deus abençoe pela palavra santa. Nosso pastor Nilson também. Vamos orar pela sua irmã Luzia, né, irmão? Vamos se pôr em pé nesse momento, irmão. Vamos fazer uma oração pela nossa irmã Luzia. Vamos fazer oração? Vamos agora, irmão, né? Não só pela irmã Luzia, irmão, né? Pelo André, por todos os outros que estão assistindo também nessa noite, irmão, que não mandaram nada, mas está esperando a nossa oração. Bendito Pai, nesse momento dessa noite, ó Deus, em que nós, Deus Santo, levantamos as nossas mãos nesse santo altar, Pai querido, para orar pela nossa irmã Luzia, meu Pai, pelo nosso irmão Paulo, por toda a sua casa, os 3 jovens, também seus filhos, entregamos nas tuas mãos. Também, meu Pai, aquele câncer sobre a minha irmã, ainda que esteja todo generalizado, Pai, enraizado em todo aquele corpo, nós repreendemos, porque o Senhor disse que quem cresce em Ti, ó Deus, ainda que tivesse morto, viveria. Jesus, não foi eu quem estou dizendo, mas o Senhor quem falou, Senhor. O Senhor disse: os céus, a terra passa, mas as tuas palavras, ela não passa, meu Deus. Eu coloco um decananamastu, a minha irmã, nas tuas mãos nessa noite. Estou convicto, certo, que não estou orando em vão, não estou falando com Deus de parede, um Deus de gesso, não, embaixo do altar. Há um Deus que está entronizado entre os querubins no céu, santo de Campanaia Esteia. Estenda essas mãos que foi pregada nessa noite, meu Pai, para curar aquele câncer da minha irmã. Também meu filho André, o Senhor já falou, meu Pai, eu creio nesse grande milagre. Visita nesse momento, Deus reabilitando todos os seus movimentos, ativando, meu Pai, aqueles órgãos. Recebam agora a cura, recebam o milagre nessa noite, porque tua palavra, Pai, que foi lida nessa noite pelo teu servo, nosso pastor Nilson, eis que as mãos do Senhor estão encolhidas para que não possa salvar. Estenda as tuas mãos, ó Pai, e não somente eles, a todos quanto estão nessa noite ligados aqui com a gente pelo Facebook, meu Pai. Meu Deus, eu paro de cá pelas plataformas, Pai Santa, de Campanabaçu. Deus, coloca a tua santa mão no YouTube, no Facebook, meu Pai. Pode pôr no Instagram também. Colocamos nas tuas mãos. Todos os nossos que estão assistindo nessa noite, sejam abençoados, curados, ó Pai, liberto. Meu Deus, é o que eu te peço nesse momento, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, né, irmão, na nossa sede amanhã, na campanha Chegai-vos a Deus, Deus proverá. Amanhã, Rua Antônio Fortunato, 510 de